é uma verdadeira demonstração de paz, amor e amizade. O revezamento da Welcome sa Filipino sa Africa. tocha. So welcome back sa aking channel guys. So ngayon katatapos lang namin mag-parade at ang inyong nakikita ay ang mga estudyante as well as mga workers or employees ng Sanana School. So heto ang aking first school since nag-work ako dito sa Mozambique guys, but I transferred to a different school, but then I decided to go back this year. And now, we are celebrating the 20th year of Sanana School. So, samahan nyo ako guys. Well, si Davey ang na-assign doon. Ate, carry mo? Uma forte salva de palmas para os meninos. Gaga, kung hindi mo carry, edi tawagin mo si Davey. De mão em mão, dos 20 anos. Acompanhados pela professora Ana. Kasama mama ya Gaga. Uma forte salva de palmas então para todos da Sanana School. Já se aproxima também desta dança frontal. Yan yung mga police nila guys. Aí está a festa da dedicação. Uma grande salva de palmas! Uma salva de palmas para a tocha dos 20 anos da Sanana School. Esta tocha que percorre com os alunos da 12ª classe. São alunos finalistas. Tocha olímpica, esta tocha que simboliza a conexão com as origens antigas dos Jogos Olímpicos da Grécia, paz, a união e a amizade. Just be careful. Oh, there. E durante as competições da antiguidade, a Sanana School não está isenta deste símbolo. Isso para nós também é uma verdadeira demonstração de paz, amor e amizade. O revezamento da tocha é a tradição que espalha a mensagem de paz e união entre os membros da Sanana School. O fato que os meninos estão então aqui a ostentar simboliza a iluminação que os professores incutem nas mentes das nossas crianças através da transmissão e medição de conhecimento. Simboliza também a sabedoria, simboliza o progresso da Sanana School. Vamos então neste momento a tocha e acende exatamente esta pira, a pira que se encontra exatamente em frente aos pais, a pira que está acesa e simboliza a unidade da Sanana School, a união, o amor, o cuidado e acima de tudo o conhecimento transmitido às nossas crianças durante as décadas. So yan guys, yung torch nila is gawa ng Filipino. São 20 acompanhar-se a nossa banda, a banda da Polícia da República de Moçambique. É desta forma que pedimos a todos os pais de educação, todos em pé, se faz favor, para juntos cantarmos o hino nacional. A vossa atenção.
Speaking of the territorials, Pedra, Pedra, gusto lang tumawag sa kosa, o kapag Exatamente, Brasil Grande, salva palmas! So yan yung mga estudyante namin guys, si Davey, teacher ng grade 1. Necessitamos um bocadinho mais de carga expressão. Eu ia pedir que fizéssemos as caixas e se levantarmos mais um bocadinho. Quem não estiver se sentir desconfortável, poderá descer um bocadinho aqui para ela, só para aquecermos um bocadinho. Pode ser? Podemos exercitar um bocadinho mais de carga expressão? Vamos lá. Eu penso para fazermos um bocado de ginástica só, uma ginástica básica. Vamos lá. Vamos levantar, exatamente. Eu confio em vocês. Palmas para os pais! Exatamente. São 20 anos, eu quero ver os pais com aquela moral. Aí onde está? É só mexer o bracinho, mexer o pé. Quem não estiver confortável poderá descer cá para baixo para poder seguir os passos do outro. Tá tudo bem? Isso. Tá tudo bem? Exatamente. So yan guys, nakikita nyo sumasayaw yung mga parents. Girl, mas alerto ang mga grade 1 no? Galing. Pero bakit yun hindi na itaas yung mga flag ng Sanana? Dapat sabay yung kanina eh. Hindi girl. Wala na sila. Wala namang tao maglalagay. Sino na naman matatakbo dyan? Yun nga, wala silang plano girl. Itaas na kaya namin yun. Ang weird. Nakababa yung mga Sanana flag. Magprepresentation na. Dapat nung pagkatapos ng class. Wala kasing sinasabi sila girl. Andun ako wala silang sinasabi. Ang problema kasi hindi ko alam kung sino mag-aakyat. Yun nga, wala din nakasign. Wala na bang tao doon na Filipino? Umalis na din sila. Tudo bem? Mantemos em pé. Salvas, palmas para o Mozinho. Vamos deixar a braça em cima, esticar os braços, inspirar e soltar no ar, tá bem? Hinako. Inspirar. So guys, ang mga nagplano dito is mga Filipino. So lahat ng mga nakikita nyo dito is mostly ideas ng mga Filipinos. E girar os dois ombros para trás. So, hindi naman siya lahat, pero mostly ng program ay may mga Filipinong naka-assign. Tumatawag sa'yo. Todos os alunos da escola é já assim. Vai levantar todos! Levanta!
Vai, levanta! Levanta! Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Get up and live. Level up. Level up. Level up. So, just a heads up guys, ang aming mga dance presentations ay gawa or turo ng aming mga dance instructors, judo at karate teachers. Girl! Sama yun, no? Bakit itong sugar? Iba yung position is Diyos ko! Nagle-level up ba yung mga press? Heto naman guys ay ang kanilang formation na kung saan ifo-form nila ang pangalan ng school guys na salamat. Dito. Ate, hawakan mo to. Hawakan mo ah. Colegas! Colegas! Guarda-chuva! Tia Jordina! Tia Jordina! Guarda-chuvas! Tayo, arumala! Guarda-chuvas! Ei! Guarda-chuvas! Colegas, guarda-chuvas!
Hello, Carlos. So yan na muna guys ang ating mga morning ganap sa ating Foundation Day. So on our next vlog, i-upload natin ang mga ganap sa hapon. Until my next one.